Olá, semana agitada, né? Tivemos depoimentos importantes de figuras como o ex-presidente Bolsonaro, Almirante Garnier, General Heleno, Braga Neto. Todos falando com autoridades tipo Alexandre de Moraes, Luiz Fux. Exato. E o foco ali, bom, era entender melhor aquelas alegações sobre planos, né? Planos contra a democracia, contra o sistema eleitoral. A gente deu uma olhada nas transcrições, nas análises que saíram. Sim, e a ideia aqui é tentar extrair o principal, sabe? Os argumentos, as contradições que saltam aos olhos, e tem um ponto específico levantado pelo ministro Fux que pode ser, assim, crucial para tudo isso. Vamos tentar desembrulhar essa história. Vamos lá. Bom, para começar, as posturas foram bem diferentes, né? O almirante Garnier, por exemplo, chegou e ficou em silêncio do início. Alegou que não tinha tido acesso às acusações antes. Uma estratégia de defesa. Já o general Heleno, bom, respondeu sou o mínimo para o advogado dele. E teve até relato de que ele cochilou durante a sessão. Cochilou? Nossa. E o Anderson Torres? Tentou jogar para o escanteio a minuta do golpe. Isso. Chamou de minuta do Google. Diz que era um documento antigo, público, tipo assim, nada demais. Entendi. E o Braga Neto? Ele negou aquele repasse de dinheiro para o Mauro Cid, né? Negou. Apresentou uma versão diferente. Falou que era um pedido de dinheiro para o PL, para o partido, mas que não tinha base legal, então não foi para frente. E parece que o clima esquentou um pouco no interrogatório dele com Moraes. Hum. E aí começam as contradições mais fortes, hein, eu imagino. Exatamente. É aí que a coisa fica interessante. Pega essa questão do dinheiro. Cid diz que recebeu de Braga Neto. Braga Neto diz, não, eu mandei ele falar com o tesoureiro. E o tesoureiro negou. E o Cid tem prova disso, desse dinheiro. Então, ele mesmo admite que não lembra onde guardou e que não tem provas concretas. Complica, né? Muito. E a tal minuta? Quem apresentou aquilo na reunião, afinal? Outro ponto de choque. O Cid é o único que diz que foi o Felipe Martins. Todos os outros, Garnier inclusive, ou negam que o Martins estava lá, ou dizem que quem mostrou os considerandos, né, o documento, foi o próprio Cid. Chegaram a chamar ele de coronel delator. Nossa, coronel delator, pesado. Essa falta de acordo sobre quem fez o quê enfraquece bastante qualquer versão única, né? Sem dúvida. Deixa tudo muito nebuloso. E aí entra a defesa do Bolsonaro. Ele bateu na tecla da perseguição, certo? Sim. Ligou a perseguição a ele ter fechado a torneira do dinheiro público, combatido corrupção, defendido pautas conservadoras. Aquela linha de defesa já conhecida. E também criticou a justiça eleitoral, né? Especificamente o Moraes. Isso. Reclamou de decisões que teriam prejudicado a campanha dele. Proibição de lives no Alvorada, restrição de uso de imagens e trouxe de volta a defesa do voto impresso. Ah, sim, a questão do voto impresso, ele relembrou a história toda. Relembrou. Aprovação lá em 2015, veto da Dilma, derrubada do veto e depois o STF declarando inconstitucional. Mencionou até uma conversa antiga com o Fux sobre implementar os poucos. Falando no Fux, chegamos naquele ponto que pode mudar tudo, né? A pergunta dele sobre a gravação da reunião. Exatamente. Esse é o ponto-chave. Fux perguntou na lata para o Bolsonaro. Essa reunião foi graveada? E o Bolsonaro confirmou. Disse que depois do vazamento do Moro, ele tinha proibido gravar, mas que alguém gravou aquela reunião específica. E esse alguém foi o Mauro Cid. E qual é a implicação disso na prática? Aí entra a teoria jurídica dos frutos da árvore envenenada. A ideia é simples. Se a prova original, a árvore, no caso, essa gravação que pode ter sido ilegal, feita sem autorização, for considerada ilícita. Poxa, tudo que veio dela também pode ser anulado. Os frutos. Exatamente. Todas as provas derivadas, incluindo talvez até a própria Operação Tempus Veritatis, poderiam cair por terra. Algumas análises que a gente viu sugerem que a pergunta do Fux não foi à toa, foi estratégica, talvez para plantar essa semente da nulidade. Puxa vida, isso realmente adiciona uma camada de complexidade, gigantesca ao processo todo. Com certeza. E esse clima todo, essa desconfiança, essas versões que não se encaixam, isso transborda os depoimentos, né? As fontes que a gente consultou também mostram uma preocupação com outras coisas. Tipo o quê? Por exemplo, um projeto de reforma eleitoral que poderia criminalizar quem duvidar do sistema eleitoral. Pena de 7 anos.
Isso acende todo um debate sobre liberdade de expressão, né? Com certeza. E a visão do Moraes sobre redes sociais, direita extremista. Também foi criticada nessas análises. Mostra como esses casos específicos se conectam com tensões políticas e sociais bem maiores. Então, para a gente tentar amarrar as pontas, o que fica desses depoimentos, por enquanto? Olha, fica um cenário de negações, justificativas e principalmente contradições bem sérias. O Mauro Cid parece ficar meio isolado em algumas versões-chave, como a da minuta e a do dinheiro. Muitas perguntas continuam no ar. E a questão levantada pelo Fux sobre a gravação? Essa é talvez a grande bomba relógio jurídica. Se essa tese do fruto da árvore envenenada colar, as consequências podem ser imensas. Pode mudar completamente o rumo das investigações. É muita coisa para acompanhar. E fica aquela pergunta, né? Além da briga jurídica, o que essa batalha toda de narrativas sobre gravações, minutas, depoimentos, o que isso diz sobre a nossa confiança nas instituições, no próprio diálogo político hoje no Brasil? Fica aí para a gente pensar.